Olha, nós já estamos ao vivo. É verdade, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E eu estou aqui vendo algumas mensagens logo na abertura do Hora Geral. Sabe por quê? Porque são muitas as mensagens que começam logo cedo. E nada melhor do que ao vivo dar um bom dia aos nossos telespectadores que estão acompanhando o Hora Geral nesta manhã de quarta-feira. É impressionante a rapidez da informação, né? A rapidez como nós conseguimos comentar e receber até a notícia no smartphone, através do WhatsApp. São as informações que abrem esta manhã de quarta-feira aqui no Hora Geral. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você sabia disso? É verdade. E também é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Lógico que a mulher vem conquistando vários espaços na sociedade, até no profissional, no meio profissional, na atividade profissional. Mas a igualdade da mulher, segundo muitas das suas conquistas, é justamente de não perder campo para o homem, por exemplo. Existem algumas pesquisas que mostram que as mulheres, elas recebem um pouco menos do que o homem, por exemplo, para estar fazendo atividades semelhantes ao homem, por exemplo. Então, não deixa de ser uma igualdade. Não é porque é mulher que não vai ter condição profissional de fazer... corta aqui para mim, essa aqui, ó. Corta nessa cama. Isso. Né? Não é por causa disso que ela não vai deixar de ter o mesmo valor salarial se ela pratica a mesma atividade do que o homem, né? Temos o site estoucomvocê.com.br para você acessar e ficar bem informado. Temos o e-mail, que é horageral@estoucomvocê.com.br. São as várias formas de você participar. Temos o 3041-6777. Esse é o telefone para você manter contato. Temos o WhatsApp, que é o 981387000. Ali você manda vídeo, áudio, fotos. Enfim, são várias as formas de você participar aqui do Hora Geral. E não se esqueça, hein? Eu estou com você, tá certo? Deixa eu já dar algumas informações aos nossos amigos na abertura do Hora Geral. Hoje, logo mais às 18 horas, na Câmara de Santos, no auditório vereadora Zenide Sagular, acontecerá uma palestra sobre a importância dos corretores de imóveis. Lógico que é aberto ao público. Logo em seguida, às 19 horas, no plenário Oswaldo Carvalho de Rosses, acontece uma sessão solene em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis. Tá certo? Então, está aberto a participação não só dos corretores de imóveis, como também a sociedade, que pode participar nesses atos solenes. É importante participar das sessões, né, às segundas e quintas às 18 horas, e também nas sessões solenes, como irá acontecer hoje na Câmara de Santos, uma sessão solene em homenagem ao corretor de imóveis. Tá certo? O endereço é ali no antigo Corpo de Bombeiros, no Castelinho. Todos estão convidados a comparecer, tá? Não se esqueça que eu estou com você. Em nome de Nita Alimentos, com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer agora as principais manchetes dos jornais. Vamos lá! Vamos agora à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo traz como destaque a seguinte manchete. Vamos lá. Maioria do TSE vota por... Cadê? Coloca aqui a Folha de São Paulo, aqui no plasma para isso. Maioria do TSE vota por investigação da campanha de Dilma. Agora sim, né? Tucanos pedem apuração sobre possíveis abusos na eleição de 2014. Pedido de vista suspende a sessão. Ali está o vice-presidente da República, Michel Temer, uma cara um pouco risonha, mas meio que paralisado, ontem nas comemorações ao Dia do Soldado, né? Que foi comemorado ontem, dia 25. Temos ali a outra parte do jornal Folha de São Paulo, por favor. Roubos sobem na Grande São Paulo, homicídios caem no estado. China reage a pânico de investidores e corta juros. Deixa eu falar só um negócio rápido.
Você sabe o que me surpreende, às vezes, em alguns países? É a rapidez nas medidas para dar resposta a problemas que estejam acontecendo. As bolsas da China caíram na segunda-feira. Hoje é quarta-feira. E no dia de ontem, eles já estão já deram efetivaram algumas medidas, como, por exemplo, cortar juros. E o que eu quero dizer com isso? Enquanto a China, quando cai a bolsa, ela já vem com medidas para equilibrar a economia, né? O Brasil fica patinando em medidas imediatas para tentar conter a inflação e também melhorar o nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto. São essas experiências que nós esperamos dos nossos governantes, um pouco de rapidez. E aí não vem falar para mim, sabe por que demora, Douglas? Porque é tudo burocrático, não é questão de burocracia, são medidas que precisam ser tomadas de imediato. Se você acompanha o Hora Geral, sabe que a presidente Dilma acenou, inclusive o Fernando Chagas comentava ontem aqui no programa, que ela vai cortar 10 ministérios. Sabe quando? A partir de setembro. E esses ministérios, eles não serão cortados. Por exemplo, será feita uma fusão. Então, o Ministério A é cortado e o Ministério B vai se fundir com o A. Não é cortar literalmente para enxugar a máquina, é uma fusão. Então, no meu entendimento, é uma conversa para boi dormir. E essa conversa, nenhum boi dorme, que dirá o cidadão brasileiro. Então, nós temos que aprender o que significa a globalização. É justamente a troca de experiências que outros países acabam adotando e a gente tem, lógico, colocar em prática. Eu fico revoltado, por exemplo, nós estamos discutindo, e agora o governo do estado falou que não tem dinheiro, né, por causa da crise, não dá para ter a parceria também do governo federal, o túnel ligando Santos ao Guarujá. Você sabe qual o percurso? Você sabe qual o percurso do túnel ligando Santos ao Guarujá? Sabe? Você que ligou agora a sua TV no Hora Geral, sabe? Sabe a distância? 900 metros, não chega a 1 quilômetro. E se a gente pegar tecnologia já em outros países, por exemplo, como na Europa, existem túneis com uma extensão 3, 4, 5 vezes ou até mais o trajeto do túnel Santos e Guarujá e saiu do papel rapidamente. Então, falta vontade política. Muitos dos nossos governantes visitam outros países e não trazem essas experiências para o nosso Brasil. Então, é aí que a população deveria ser mais austera, ser mais presente e cobrar um posicionamento, né, dos seus governantes. Não adianta reclamar que está lá e não faz nada. Tem que saber cobrar, óbvio, com respeito, né? Eu dei esse exemplo da China porque os chineses podiam pensar, e agora? Caiu a bolsa, a nossa produção também vai parar, e fazer o quê? Não, já estão com medidas, como a própria Folha já mostra, né? China reage a pânico de investidores e corta juros. A outra parte da Folha de São Paulo, por favor, a parte de baixo. Quero a parte de baixo da Folha. Não, essa é a Anitta, é nosso patrocinador. Eu quero a outra parte da Folha de São Paulo. Isso, não, isso é o Estadão. Eu quero a Folha de São Paulo. Isso, agora sim. Tá vendo? Tá ali, ó. China reage a pânico de investidores e corta juros. Ali ao lado direito, nova delação vai esclarecer a doação a Dilma, diz Youssef, que é o doleiro que está abrindo a boca e falando tudo e um pouco mais. Agora sim, vamos ao Estadão. O Estado de São Paulo mostra na manchete: maioria do TSE decide reabrir ação que pede cassação de Dilma. A Dilma pensa que uma agenda positiva, como por exemplo no dia de ontem, que as manchetes falavam que ela está preocupada com a crise, por exemplo, vai cortar ministérios, que essa agenda positiva pudesse durar algum tempo. Não está durando, não, que as manchetes já mostram que a maioria do Tribunal Superior Eleitoral decide reabrir ação que pede cassação de Dilma. Aliados tentam manter cargos após a saída de Temer. Tensão política no país faz dólar encostar em R$ 3,60. R$ 3,60. Deixa eu ver a outra parte do Estadão, a parte de baixo do Estadão, ali, ó. Colômbia e Venezuela discutem crise, homicídio e furto cai em julho, latrocínio cresce. Cadê os jornais locais? Vamos aqui o jornal A Tribuna. O jornal A Tribuna que traz como destaque a seguinte manchete:
Criminalidade cai pelo 7º mês seguido, diz Estado. Tem como só subir um pouco mais essa foto para mostrar o governador Geraldo Alckmin e a presidente Dilma? Eu não sei se a produção consegue melhorar essa foto para a gente poder mostrar. Isso foi em Catanduva, onde a presidente Dilma fez a entrega de 1.237 unidades, né, do Minha Casa Minha Vida, e junto com o governador Geraldo Alckmin, que prontificou-se a proteger a presidente Dilma e Dilma chamou o tucano de parceiro, citando projetos conjuntos entre o governo federal e estadual. Eu espero que essa gentileza do governador Geraldo Alckmin, que é um gentleman, que é uma figura muito séria, reservada, né, inteligente, não nego, eu espero que nessa conversa, nesse abrigo que ele deu a Dilma no guarda-chuva, ele deva ter falado: Dilma, sabe o que é? Nós precisamos da ajuda do governo federal. Existem projetos importantes, presidente, lá na Baixada Santista, que depende da sua ajuda, e também na capital. A senhora vai nos ajudar? Eu espero que ele tenha falado isso, né? Porque nós sabemos que muitas verbas foram contingenciadas por causa da crise que nós estamos passando, a crise econômica neste ano de 2015. Deixa eu ver a outra parte do Jornal Tribuna, a parte de baixo, mostra ali, Justiça ordena a reabertura de abrigos, isso é em São Vicente. Homem teria matado policial por ordem do PCC. Orquestra de Santos toca hoje no Teatro Coliseu. E o CEF diz que outro delator falará de palote. Para a Santa Casa, verba federal é insuficiente. Deixa eu tentar explicar rapidamente para os meus amigos do Hora Geral. A Santa Casa precisava de uma verba de 149 milhões do governo federal. Uma parte já foi até antecipada, já aproximadamente, se não me engano, 79 milhões, né, do total de 140 e poucos milhões para ajudar a crise que a Santa Casa de Misericórdia de Santos está passando. A manchete fala que o que foi liberado não ajuda na maior parte dos problemas da Santa Casa, e isso pode comprometer o atendimento. Existem alguns médicos, eu diria que vários médicos, estão com os salários atrasados, e isso compromete, porque só aumenta o rombo, o déficit da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Esse é um outro retrato que mostra o quanto que as Santas Casas estão literalmente com o pires na mão. Eu colocaria uma outra instituição, também do mesmo nível, que é a Santa Casa de São Paulo, né? Ou seja, nós já temos um problema na falta de leito hospitalar, na falta de profissionais, e agora com esse grande problema de déficit, ou seja, de despesas, de prejuízo no atendimento à saúde, no meu pensar, deveriam sentar à mesa ministro da Saúde, Arthur Quioro, o secretário estadual, Davi Uip, os secretários municipais da nossa região, e tentar encontrar meios para tentar minimizar o déficit das Santas Casas e que isso não atrapalhe, não afete o atendimento da população. Ou seja, a gente já trabalha, a gente já tem aquele esforço, de repente se você precisa de atendimento médico, aí é atendido no corredor, aí não tem leito, aí não tem médico e aí você acaba morrendo. Será que adianta ter na Constituição que, entre outras prioridades, o governo tem que dar saúde, e nem a saúde nós podemos contar através de uma carta magna, que é a Constituição, que dirá aquelas pessoas que não têm o mínimo de atendimento. E muitas vezes nem adianta você ter plano de saúde, né? Você fala: Douglas, eu estou tranquilo, eu tenho plano de saúde, então não dependo do Sistema Único de Saúde. Mas o leito, ele atende quem é do SUS e quem tem um plano de saúde. Às vezes você é obrigado a esperar do mesmo jeito. E olha, em alguns momentos, os procedimentos do SUS acabam sendo de excelência. É bom deixar bem claro, não é por causa de um atendimento que a gente vai desconstruir todo o sistema, tá certo? Vamos continuar aqui no Jornal da Tribuna? Deixa eu ver. Fé e amor ditam o ritmo do clássico no Itaquerão. É o Santos e Corinthians.
Diário do Litoral traz como destaque, deixa eu ver aqui o Diário do Litoral, a manchete: Dilma libera 500 milhões em emendas ao Congresso. Governo busca estabilidade política junto aos parlamentares. Aporte deve ser repassado esse mês. Presidente Dilma, né? Tentando fazer aí ter um bom relacionamento com o Congresso e liberou aí 500 milhões. Tudo em prol da governabilidade. Justiça nega liminar e lixo continua na rua. Isso é no Guarujá. Pode subir outra parte do dia. Olha só que imagem, que imagem. Justiça nega liminar e o lixo continua na rua no Guarujá. E a minha preocupação quanto jornalista é que todo esse... Pode deixar a imagem, pode deixar a imagem, por favor. Deixa a imagem. Todo esse lixo pode gerar um outro problema. Sabe qual é o outro problema? Doenças, ratos, animais que são soltos nas ruas, que vão ali, e os moradores de rua, os mendigos, que acabam fuçando, né, o lixo para ver se encontra alguma coisa de valor. Eu não sei que medidas a prefeita Maria Antonieta deveria tomar, até porque ela tentou, através de uma liminar, fazer com que a empresa volte pelo menos a recolher 30% do lixo, e a Justiça negou essa liminar. O que significa? O lixo continua. Eu também acredito que a prefeita Maria Antonieta não tem uma varinha de condão para fazer surgir dinheiro e pagar a empresa. Mas também acredito que ela deva ter um planejamento para que isso não acontecesse. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês sem pagar, lógico que o chefe ou a chefe do executivo sabe o que causaria, porque está no contrato, a suspensão do serviço quando tiver também a suspensão do pagamento. Triste essa situação no Guarujá. Aposentados receberão metade do 13º em uma única parcela. No começo da semana, o governo federal assinou a possibilidade de parcelar a primeira parcela, mas voltaram atrás. É isso que eu fico pensando. O que a população acredita ou acredita quando tem uma notícia dessa? Semana passada, primeira parcela do 13º será pago em 2 parcelas. Jornais de ontem, o governo federal vai pagar a primeira parcela de uma só vez. Por que enganar assim a população? Por que falar uma coisa e ser outra? O que dá a entender, como cidadão, é que quando falaram que iam pagar em 2 parcelas, é porque não tinham dinheiro. E agora vão pagar em primeira, é sinal que tem dinheiro. Então, falta a seriedade na hora de dar uma informação. E eu estou falando do governo federal, que através do governo federal, tudo acaba caindo nos estados e nos municípios, né? Bom, eu acho que muitos aposentados devem estar assistindo Hora Geral falando assim: Douglas, menos mal, pelo menos eu não vou receber em 2 vezes a primeira parcela, vou receber de uma só vez. Menos mal, né? Vamos continuar? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que é só isso. O clássico define quem segue hoje. Em vantagem, Peixe encara o desfalcado Corinthians em Itaquera. Vamos continuar com as informações aqui no Hora Geral. O corpo de uma criança foi encontrado na manhã de ontem no Rio Cubatão. Ele ainda não foi identificado e não se sabe se o garoto de 6 anos que desapareceu no local é o garoto que foi localizado no último domingo, dia 23. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pescadores avistaram um menino afogado por volta das 7h40. Durante o incidente de domingo, o garoto de 6 anos brincava com outras 2 crianças de sexo e idades não confirmadas que também estavam se afogando quando foram salvas por moradores. A criança não conseguiu ser retirada e desapareceu no rio. Com os repasses atrasados, cerca de 40 creches públicas de São Vicente continuam atrasados. Isso porque o chefe do executivo da cidade, ou seja, o prefeito Biri, garantiu que já foram feitos os repasses dos meses em atraso, mas que, infelizmente, no mês de setembro será diferente. Já o Sindicato Intermunicipal dos Empregados informou que não procede a declaração do prefeito. Conforme a representante do sindicato, descontentes com a situação que se arrasta há meses no município, funcionários promoverão amanhã um novo protesto em frente à prefeitura. São situações tristes e lamentáveis que as prefeituras passam, como é o caso de São Vicente e também é um caso do Guarujá. O caso de São Vicente é apenas um aspecto. Eu, humildemente, tenho respeito pelos prefeitos e com o prefeito Biri não é diferente. Prefeito Biri, o senhor que é uma pessoa
inteligente, o senhor precisa dar uma resposta, não digo mais imediata, o senhor já está quase há 3 anos à frente da Prefeitura de São Vicente. Mas, como o senhor já foi vereador por várias legislaturas, se não me engano, durante 4 ou 5 legislaturas, o senhor conhecia e conhece o problema de São Vicente. Então, cabe ao senhor ser iluminado e trazer parceiros dos governos estadual e federal e promover uma política também que possa tirar a cidade de São Vicente desses problemas que se perpetuam. É óbvio, prefeito Billy, que todos esses problemas, eles não surgiram na sua administração, eles já vêm de administrações anteriores. Mas cabe ao prefeito da hora, do momento, dar respostas a estes anseios, a estes problemas. Por quê, hein, Douglas? Porque a população elegeu esses representantes, porque aceitaram, ouviram as suas propostas, apostaram, acreditaram na palavra e esperam uma eficácia e uma implementação daquilo que foi falado. É mais fácil você falar a verdade e ser verdadeiro do que falar uma verdade e depois voltar atrás. A gente tem o caso da presidente Dilma, por exemplo. Você viu o que ela falou na campanha e viu o que aconteceu depois da campanha. E viu o que está acontecendo no nosso país. E viu o que está acontecendo nos dias de hoje, por exemplo. A reabertura da Ponte Pêncil ao tráfego de veículos foi adiada mais uma vez. O prazo foi prorrogado para outubro, segundo informou a Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo. De acordo com uma nota da assessoria de imprensa da pasta, a Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia, contratada pelo DER, para executar a reforma estrutural e as trocas dos cabos e do piso da Ponte Pêncil em São Vicente, lamenta informar que, devido a problemas enfrentados pela empresa fornecedora do tablado do material reciclado previsto para ser utilizado na implantação do piso, se fez necessário solicitar um novo aditivo de prazo para outubro de 2015, mês previsto para a reabertura ao tráfego. Em julho, quando o governador Alckmin esteve na Baixada para inaugurar as estações do VLT, ele garantiu que as obras da Ponte Pêncil seriam concluídas em agosto e a liberação ao tráfego de veículo ocorreria em setembro. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Mais uma vez, eu quero lembrar que o presidente da Alvebs, que é o vereador Rogério Salceda, a Alvebs, que é a União de Vereadores da Baixada Santista, que congrega as 9 câmaras. Amanhã pela manhã, a minha produção está me informando que amanhã pela manhã uma comissão de vereadores vai até São Paulo conversar com o superintendente do DR para cobrar uma data definitiva e também questionar algumas das obras que têm a responsabilidade sobre o DR. Olha, eu quero aqui parabenizar a Alvebs, o presidente Rogério Salceda e todos os vereadores por essa iniciativa. Porque o que eu estou entendendo, e a produção está me informando, que esses vereadores, como é a união dos vereadores da Baixada Santista, não importa que seja um problema afeto a São Vicente, mas as câmaras estão empenhadas em cobrar uma ação mais efetiva por parte do DR. Parabéns! Tem que ser assim. Parece que tudo é discutido em São Paulo e desce a serra pronto. Essas pessoas precisam dar esclarecimentos à população. E quem mais melhor representa a população? São os vereadores que são eleitos em cada município, que não é diferente aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Vamos lá! Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, que está no esquema 5x5. As rodovias do sistema se encontram em boas condições de tráfego em ambos os sentidos. Tempo encoberto e a visibilidade é boa. A subida é realizada pelas pistas norte das 2 rodovias. Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. O tempo está encoberto e a visibilidade é parcial. Já as balsas, 6 embarcações entre Santos Guarujá, 1 Guarujá Bertioga e 3 São Sebastião e Ilhabela. A visibilidade é boa em todas as travessias. E o rodízio para quem vai à capital, para placas de finais 5 e 6. Douglas, e o tempo? Como será o tempo nesta quarta-feira? Vamos saber agora.
tempo melhora nesta quarta-feira, a previsão é de sol entre nuvens e não há previsão de chuva. Mínima de 18, máxima de 26 graus. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com o cirurgião dentista, o doutor Ricardo Fidos Orliana. Você vai poder fazer perguntas também no 3041 6777. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.